Marco Antonelli desapareceu em uma noite fria de junho de 2013, deixando para trás uma esposa grávida, um próspero negócio de importação e uma família italiana que o adorava. Durante 10 anos, minha irmã Carla chorou por um marido que ela acreditava estar morto, criou sozinha meu sobrinho Mateus, e rejeitou dezenas de homens bons porque seu coração permanecia preso a uma memória. Mas como um homem simplesmente some sem deixar rastros? E por que alguém abandonaria voluntariamente uma vida perfeita, uma família amorosa e um futuro promissor? A resposta para essas perguntas viria de uma forma que transformaria nossa família para sempre, revelando que às vezes as pessoas que mais amamos são exatamente quem pensamos que não conhecemos. Marco sempre foi o genro ideal para meus pais. Italiano de verdade, nascido em Nápoles, veio para o Brasil aos 25 anos com sonhos de construir um império comercial. Conheceu Carla em uma feira de negócios em São Paulo e foi amor à primeira vista. Ele era charmoso, bem educado, falava 4 idiomas e tinha aquele sotaque italiano que fazia minha irmã derreter. Casaram-se após 2 anos de namoro, em uma cerimônia linda que reuniu parentes do mundo inteiro. O negócio de importação de Marco prosperava rapidamente. Ele trazia produtos especializados da Itália, vinhos, queijos, azeites premium, e tinha uma clientela fiel em São Paulo e Rio de Janeiro. Minha irmã trabalhava com ele, cuidando da parte administrativa, enquanto Marco viajava constantemente para a Europa fechando novos contratos. Era uma vida de contos de fadas, até que tudo desmoronou de uma hora para outra. Na noite em que desapareceu, Marco chegou em casa mais cedo, nervoso e agitado. Carla, grávida de 6 meses, notou que ele estava diferente, olhando constantemente pela janela, checando o celular a cada minuto. Amore, tudo bem? Ela perguntou. Ele a beijou na testa e disse, te amo più della mia vita. Lembra-te sempre disso. Quando ela acordou, a busca por Marco consumiu nossa família por anos. Carla contratou detetives particulares, ofereceu recompensas, criou grupos no Facebook, apareceu em programas de televisão. Cada pista levava a um beco sem saída. Suas contas bancárias foram esvaziadas na noite do desaparecimento, mas o dinheiro sumiu em transferências internacionais impossíveis de rastrear. A empresa foi fechada, os fornecedores italianos cortaram contato abruptamente, como se Marco nunca tivesse existido. O que mais intrigava era o comportamento dos antigos parceiros de negócios. Sempre que alguém perguntava sobre Marco, eles ficavam visivelmente desconfortáveis e mudavam de assunto rapidamente. Giuseppe Torrino, seu principal contato em Nápoles, chegou ao ponto de desligar o telefone quando Carla ligou procurando informações. É como se todos tivessem medo de falar sobre ele, ela me confessou uma noite, exausta de tanto procurar. Mateus cresceu ouvindo histórias sobre um pai-herói que havia desaparecido misteriosamente. Carla criou uma narrativa romântica. Papai era um aventureiro que um dia voltaria com presentes do mundo inteiro. Mas aos 10 anos, o menino começou a fazer perguntas difíceis. Por que papai não me liga? Por que não manda cartas? Por que os tios italianos ficam tristes quando falo dele? A primeira pista real apareceu por acaso em 2020. Eu estava assistindo um documentário sobre a máfia napolitana quando uma foto antiga chamou minha atenção. Um jovem Marco aparecia ao fundo de uma imagem de arquivo, durante a prisão de um chefe mafioso em 1995. Pausei o vídeo, ampliei a imagem e não havia dúvidas. Era ele, bem mais jovem, observando a cena à distância. Comecei a investigar discretamente. Descobri que a família Antonelli de Nápoles não era apenas uma próspera família de comerciantes, como Marco sempre contou. Eles tinham ligações profundas com a camorra, a máfia napolitana. Vincenzo Antonelli, o suposto tio de Marco, havia sido assassinado em 2013, exatamente no mês em que Marco desapareceu. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Quando apresentei essas descobertas para Carla, ela inicialmente se recusou a acreditar. Marco não é criminoso, insistia. Eu o conhecia melhor que ninguém. Mas as evidências eram inegáveis. Fotos antigas, artigos de jornal, registros policiais, tudo apontava para o fato de que o homem que ela amava havia escondido uma vida inteira de segredos sombrios. A descoberta que mudou tudo chegou através de uma fonte inesperada.
Em dezembro de 2022, Mateus, agora com 9 anos, estava brincando no tablet quando encontrou uma conta antiga do Skype no aparelho, uma conta que pertencia ao pai e que ninguém havia verificado em anos. Curioso, ele clicou nas mensagens antigas e encontrou algo que nos deixou em choque, uma conversa recente de apenas 3 semanas atrás. As mensagens eram em italiano, mas consegui traduzi-las. Alguém identificado apenas como F havia escrito: Andrea, sua família está bem. O menino cresceu muito. Ela não se casou novamente. A resposta de Andrea foi devastadora. Obrigado por cuidar deles à distância. Ainda é seguro continuar assim? A última mensagem de F dizia: por enquanto sim. Mas Salvatore foi solto da prisão na semana passada. Talvez seja a hora de você considerar outras opções. Andrea. Marco estava vivo e usando outro nome. Minha irmã desmaiou quando leu as mensagens. Durante 10 anos, ela havia chorado por um homem morto, criado um filho sozinha, lutado contra depressão e solidão, enquanto Marco observava tudo de longe através de intermediários. A traição emocional era quase insuportável. Investigamos mais profundamente e descobrimos a verdade completa. Marco, ou Andrea, como aparentemente se chamava agora, não era apenas ligado à máfia, ele havia sido informante da polícia italiana. Durante anos, ele passou informações sobre operações da Camorra para as autoridades, em troca de proteção e redução de pena por crimes anteriores. Quando sua identidade como informante foi descoberta em 2013, ele teve menos de 24 horas para desaparecer antes que fosse assassinado. O F das mensagens era um agente federal italiano que coordenava a proteção de testemunhas. As mensagens revelaram que Marco estava vivendo no Canadá, em uma cidade pequena perto de Vancouver, trabalhando como professor de italiano em uma escola de idiomas. Ele havia se casado novamente, com uma canadense chamada Sarah, e tinha uma filha de 4 anos. A revelação mais chocante veio quando encontramos fotos recentes em redes sociais canadenses. Marco estava irreconhecível, cabelos grisalhos, barba, óculos, pelo menos 15 quilos mais magro. Mas seus olhos eram os mesmos que Carla havia amado. Na foto, ele sorria abraçado à nova família, em frente a uma casa aconchegante coberta de neve. Era a imagem perfeita de felicidade doméstica, enquanto sua primeira família sofria sua ausência há uma década. A descoberta de que Marco estava vivo e tinha uma nova família destruiu Carla de uma forma que nem mesmo o desaparecimento original havia conseguido. 10 anos da minha vida, ela repetia entre lágrimas. 10 anos chorando por um homem que estava feliz do outro lado do mundo, construindo uma nova família enquanto eu criava nosso filho sozinha. A raiva se misturava com alívio, o amor com ódio, a saudade com sentimento de traição. Mateus, agora com 10 anos, reagiu de forma surpreendente. Então meu pai é um espião? Perguntou com os olhos brilhando. Para uma criança, a ideia de ter um pai que lutava contra criminosos era quase heroica. Mas quando explicamos que ele tinha uma irmã no Canadá, o menino ficou confuso e magoado. Ele me esqueceu? Perguntou, e nenhum de nós soube responder. Passamos meses debatendo o que fazer com essas informações. Carla queria confrontá-lo imediatamente, exigir explicações, gritar toda a dor acumulada. Eu argumentava que talvez devêssemos considerar os riscos. Se Marco ainda estava em proteção, expô-lo poderia colocá-lo em perigo real. Mas Carla estava irredutível. Ele escolheu sua segurança sobre nossa família. Agora é minha vez de escolher. A decisão veio quando encontramos mais detalhes sobre o agente F. Francesco Reginelli era um investigador federal especializado em proteção de testemunhas e tinha um histórico de casos similares. Carla conseguiu seu contato através de um advogado internacional e marcou uma videochamada. A conversa foi tensa e reveladora. Senhora Antonelli, disse Francesco com sotaque italiano carregado, seu marido salvou centenas de vidas com as informações que forneceu. 3 grandes operações da Camorra foram desmanteladas graças a ele. Carla o interrompeu friamente, e isso justifica abandonar um filho e uma esposa grávida. Francesco suspirou, ele queria levá-la junto.
Passou semanas tentando encontrar uma forma de incluí-la no programa de proteção. Mas você estava grávida, e levar uma criança complicaria tudo. A revelação mais dolorosa veio em seguida. Ele nunca parou de amá-la, senhora. Durante os primeiros 5 anos, ligava para mim toda semana perguntando sobre vocês. Eu mesmo contratei investigadores para acompanhar seu bem-estar à distância. Ele só começou a reconstruir sua vida quando vocês pareciam estar seguindo em frente. Carla ficou em silêncio por longos minutos. Então por que não voltou quando os criminosos foram presos? Francesco baixou os olhos, porque descobriu que vocês eram mais felizes sem ele. Francesco forneceu uma informação que mudou tudo. Marco viajaria para Seattle em 2 semanas para uma conferência de educação, a apenas 3 horas de carro da fronteira canadense. Seria a primeira vez em 10 anos que ele sairia da proteção oficial, explicou. Se vocês quiserem confrontá-lo, essa seria a única oportunidade segura. Carla tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Vendeu suas economias, comprou passagens para Seattle e me pediu para acompanhá-la com Mateus. Meu filho tem o direito de conhecer o pai, disse com determinação. E eu tenho o direito de olhar nos olhos dele e perguntar por que escolheu nos abandonar. A viagem foi tensa. Mateus alternava entre empolgação e nervosismo, perguntando constantemente como seria encontrar o pai. Carla mal falava, perdida em pensamentos sobre o que diria após 10 anos de silêncio forçado. Eu temia que o encontro fosse uma catástrofe emocional para todos os envolvidos. Chegamos ao hotel onde Marco estava hospedado em uma manhã cinzenta de outubro. Carla havia descoberto através de Francesco que ele tomava café todas as manhãs no lobby às 8h30, um hábito que mantinha desde os tempos no Brasil. Nos posicionamos em uma mesa estratégica e esperamos. Quando Marco apareceu, Carla segurou minha mão com força. Ele estava irreconhecível, magro, grisalho, com uma barba bem cuidada e óculos modernos. Vestia roupas casuais elegantes e carregava uma pasta de professor. Parecia ser uma pessoa completamente diferente do italiano exuberante que conhecíamos. Mas quando ele se virou, Mateus sussurrou, papai. O momento do reconhecimento foi devastador. Marco deixou cair a xícara de café, o líquido espalhando-se pelo chão de mármore. Seus olhos foram direto para Carla, depois para Mateus e voltaram para ela. Por alguns segundos, ele pareceu um fantasma que havia visto outros fantasmas. Então, inexplicavelmente, ele sorriu, um sorriso triste e aliviado ao mesmo tempo. Carla, disse ele em italiano, a voz embargada. Meu Deus, como você está linda! Mateus se levantou da cadeira e correu para ele antes que qualquer um pudesse impedir. Marco se ajoelhou, abraçou o filho que não via desde bebê e começou a chorar como uma criança. Mateus? E o mio bambino? Como você cresceu? Carla se aproximou devagar, com lágrimas nos olhos, mas mantendo a postura firme. 10 anos, Marco, disse simplesmente. 10 anos. Ele a olhou com uma expressão de dor profunda. Eu sei, amore. Eu sei. E não passa um dia sem que eu me arrependa. A conversa que se seguiu durou 4 horas e mudou para sempre a forma como nossa família entendia o amor, o sacrifício e o perdão. Marco explicou cada detalhe de sua fuga, como descobriu que sua identidade de informante havia sido exposta, como teve apenas 6 horas para desaparecer, como implorou para que Carla e o bebê fossem incluídos no programa de proteção, mas foi recusado devido aos riscos. Eles me disseram que se eu tentasse contatá-la, vocês seriam mortos. Marco chorava ao ar e o abraçava Mateus. Salvatore Torrino jurou que mataria toda a minha família se me encontrasse. Preferi que vocês me odiassem vivo do que me amassem morto. Carla ouvia em silêncio, alternando entre raiva e compaixão. A revelação mais chocante veio quando Marco contou sobre sua vida no Canadá. Sara não é minha esposa, confessou. É minha psicóloga. A menina é filha dela de um relacionamento anterior. Eu fingi um casamento para ter uma identidade mais convincente, mas nunca consegui amar outra pessoa. Todas as noites, antes de dormir, olho a foto de vocês que consegui salvar.
Mateus, que havia escutado tudo com a seriedade de um adulto, surpreendeu a todos. Papai, você pode voltar para casa agora? Os homens maus já foram presos. Marco olhou para Francesco, que havia se juntado a eles discretamente. Tecnicamente sim, disse o agente. Salvatore morreu na prisão na semana passada. Era o último da lista de ameaças. O que aconteceu em seguida ninguém esperava. Carla se levantou, caminhou até Marco e, em vez de abraçá-lo ou confrontá-lo, entregou-lhe uma pasta de documentos. Estes são os papéis do divórcio, disse calmamente. Assinei na semana passada. Marco empalideceu, mas ela continuou, porque a mulher que se casou com você morreu há 10 anos. E o homem com quem me casei também. Somos pessoas diferentes agora. Mas então Carla sorriu pela primeira vez em dias. E se essas pessoas novas quiserem se conhecer de verdade, sem mentiras, sem segredos, sem medo, talvez elas possam construir algo novo juntas. Marco não conseguiu falar, apenas acenou com a cabeça. Francesco ofereceu uma solução surpreendente. Marco poderia retornar legalmente ao Brasil em 6 meses, depois que todos os procedimentos de segurança fossem finalizados. Vocês têm tempo para decidir se querem uma segunda chance, disse. Mateus, mostrando uma sabedoria impressionante para seus 10 anos, segurou as mãos dos pais. Nós não vamos ser a mesma família de antes. Vamos ser uma família nova. E talvez seja até melhor. 2 anos e meio depois, Marco Antonelli, agora legalmente Andréa Santos, um nome que escolheu para simbolizar seu recomeço, mora em uma casa pequena a 10 quadras da antiga residência de Carla, em São Paulo. Eles não voltaram a ser marido e mulher, mas construíram algo que nenhum deles esperava, uma amizade profunda baseada em honestidade total. Mateus, agora com 12 anos, passa os fins de semana com o pai, aprendendo italiano de verdade e ouvindo histórias reais sobre a Itália, não as versões romantizadas que Marco contava antes. O menino se orgulha de ter um pai que salvou vidas lutando contra criminosos, como ele conta aos amigos na escola. A relação entre eles é intensa e verdadeira, construída sobre a base sólida da transparência. Carla desenvolveu uma carreira de sucesso como consultora para famílias de desaparecidos, usando sua experiência para ajudar outras pessoas que passaram pelo que ela viveu. Descobri que minha dor tinha um propósito, diz ela. Posso olhar nos olhos de uma mãe desesperada e dizer, eu entendo. E isso faz toda a diferença. Marco trabalha como tradutor e consultor para programas de proteção a testemunhas no Brasil, ajudando outras pessoas em situações similares à que ele viveu. Sua experiência única, de informante que abandonou a família e depois a reencontrou, tornou-se valiosa para agentes que lidam com casos complexos envolvendo famílias. Sarah, a psicóloga canadense, visitou o Brasil uma vez e se tornou amiga da família. Ela me ajudou a entender que amor verdadeiro às vezes significa deixar partir, explica Marco. E que às vezes as pessoas precisam se perder completamente para se encontrarem de verdade. O relacionamento entre Carla e Marco evoluiu de uma forma que surpreendeu a todos. Eles namoram casualmente há 6 meses, mas com a maturidade de 2 pessoas que sabem exatamente o que perderam e o que ganharam. Não temos pressa, diz Carla. Já desperdiçamos 10 anos correndo atrás de uma ilusão. Agora queremos construir algo real no nosso tempo. Francesco ainda mantém contato com a família, enviando cartões de Natal de Nápoles. Salvatore Torrino realmente morreu na prisão, e com ele se fechou definitivamente o último capítulo de perigo na vida de Marco. A liberdade real, depois de tantos anos, ainda é uma sensação nova para ele. Na mesa da sala de Carla há uma foto nova. Ela, Marco e Mateus durante uma viagem ao interior de São Paulo no ano passado. Não é uma família tradicional, mas é uma família verdadeira. Algumas histórias não têm finais felizes, reflete Carla. Mas às vezes têm recomeços honestos. E isso pode ser ainda melhor. Se essa história te tocou, se inscreve e compartilhe com alguém que também merece ouvir isso.